Saudações, visitante. O nosso tema de hoje é vampiros. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que eu estou me dirigindo especialmente à sociedade vagonalta. São pessoas que já conhecem esses assuntos, portanto não vão encontrar ali nenhuma estranheza. Mas aos que não são membros da sociedade vagonalta, muito do que estamos tratando aqui neste encontro de hoje está lá no capítulo Vampiros da Mega Page. Inicialmente vamos entender o seguinte: vampiros são reais e eu estou me referindo ao vampiro hematófago. Eu não estou me referindo àquele outro tipo de vampiro que é o vampiro áurico, aquelas pessoas que nos drenam energia. São também um tipo de vampiro, mas não é deste tipo que eu estou falando. Estou falando do vampiro hematófago, aquele que se nutre realmente do sangue para sobreviver. Este existe, convive conosco, são muitos, se escondem muito bem, mas existem. Mas nós temos que entender alguma coisa, existe uma fantasia em cima disso, muita besteira na literatura, no cinema, enfim, informações que não procedem e que nos levam a ter uma visão diferente a respeito desses seres que são reais. Veja, por exemplo, você imagina um vampiro assim? Olha bem. A resposta é esta. Ou você então imagina um vampiro, quem sabe, assim. A resposta é esta. Talvez então, para você, um vampiro fosse assim? Resposta, aí está. Mas pode ser que para você o vampiro fosse assim. Aí está a resposta. Mas quem sabe para você um vampiro é assim. Aí está a resposta. Não, os vampiros não são nada disso. Agora sobre esse último aí, volta, o último, esse que passou aí. Esse, na verdade, esse aí, que é o Edward, da saga Crepúsculo, ele não é um vampiro. Isto aí é uma fada. Ora, por que é uma fada? Um vampiro, olha só, que brilha no sol, mora numa casinha de vidro na floresta, voa, não se alimenta de sangue humano e fica dando liçõezinhas de moral nas pessoas. E além disso, tem amizade com seres mitológicos das florestas, como lobisomens e outras coisas do tipo. É o que é isso? Vampiro? Não. Isto aí é uma fada. Edward não é vampiro, é uma fada. Aliás, essas colocações nem são minhas, isso aí eu estou circulando aí pela internet. Tem até essa charge aí. O que os outros vampiros de verdade achariam a respeito do Edward. Mas deixando essa fada para lá, a questão é a seguinte: os vampiros existem, eles são seres reais, são muito antigos, estão no folclore de quase todos os povos da Terra. Você tem uma ideia, referências a esses seres que se alimentariam de sangue e perseguem os humanos, isso já vinha lá da Grécia. Lá eles eram chamados de vricolacas, que depois alguém aí numa tradução muito infeliz, a tradução não, né? Tentaram, digamos, aportuguesar a coisa, chamaram de bricolaques,
que acho até usei esse termo lá na Megapage, mas o nome correto é Vricolacas. Na Romênia eles são Strigoi. Naqueles países lá do leste europeu, ou daquelas línguas eslavas, eles são sempre Upir. Mas é tudo a mesma coisa, são vampiros. E tem muito disso na África, tem na Ásia. Você faz uma pesquisa que você vai se surpreender com o que você vai encontrar de referências a respeito desses seres. Eles estão aí. Olha, os vampiros são o seguinte: eles têm uma comunidade própria, eles têm uma hierarquia rígida. Conforme foi dito lá na Megapage, as transformações, elas obedecem a um critério muito rígido, de maneira que não cabe a um vampiro simplesmente transformar um ser humano num novo vampiro sem a permissão do clã a que ele pertence. Eles controlam muito a população deles. Então, se houver uma transformação não autorizada, esse que foi transformado, ele é simplesmente destruído, e o que transformou é bem castigado, né? Tem penalidades para isso. Bom, eles têm uma expectativa de vida bem maior que a do ser humano, assim como a força física, porque a genética deles é diferente. Mas você veja bem uma coisa: se o sangue de um vampiro fosse examinado num laboratório, a princípio, no exame normal de sangue, você não pega ali a diferença. Você teria que saber o que você está procurando para encontrar essa diferença, porque são muito, digamos, sutis essas diferenças. Elas são de um nível mitocondrial, mas confere a eles uma longevidade muito maior e várias capacidades físicas que um ser humano normal não possui. Eles têm uma visão térmica, eles enxergam no escuro, são capazes de uma agilidade física muito grande. Eles têm capacidades telepáticas bastante desenvolvidas, porque neles a glândula pineal é anormalmente desenvolvida. Agora, uma questão muito interessante que você tem que saber é que os dentes, esses para sugar, não são esses caninos como a gente vê, por exemplo, aí. Olha só isso. Não são assim, até porque esses dentes aí que você está vendo, isto aí não serviria para sugar um sangue. Isso vai rasgar, sabe? Isso aí é aquela presa de lobo, né? Isso aí é para rasgar a carne, isso não é para fazer furos para você sugar ali. Esses dentes dos vampiros, os que aparecem na hora que eles precisam, são mais semelhantes aos do Nosferatu, que são os dentes da frente. Eles são retráteis. Eles se armam no momento que é preciso. Depois eles retrocedem. Então, eles não ficam aparecendo o tempo inteiro. Agora, os vampiros não saem por aí atacando as pessoas e matando a esmo e coisas assim. Aliás, hoje em dia as coisas mudaram muito. Antigamente eles realmente precisavam ocasionalmente matar pessoas que apareciam por aí sem sangue e se colocavam a culpa em rituais de magia negra e coisas assim. Hoje em dia as pessoas simplesmente se oferecem. Elas se oferecem a eles. Então eles descobriram que não é preciso matar a vítima. Você pode ir sugando ocasionalmente quantidades pequenas de cada um, porque a oferta tem sido grande, né? De maneira que não é preciso matar as vítimas. Agora, nisso também apareceram aqueles débeis mentais, como isto aí. Dá uma olhada nisso aí. Isto aí andou aparecendo nos jornais como sendo um vampiro. Aí ele convence umas criaturas que não têm nada na cabeça de que elas têm que se deixar sugar por ele, né? Então isto aí andou chupando meio mundo lá na cidade dele lá. Isso é interior de São Paulo, alguma coisa assim. É um doido, isto é um débil mental. Mas olha a cara disso. Você, ainda que você fosse fascinado
por vampiros? Você se deixaria chupar por isto aí? Tanta gente acreditou. Esse doido aí está preso por causa disso. Ele convencia as pessoas que ele era um vampiro e que ele podia transformar você. Então ele marcava encontros, e lá ele fazia corte nas pessoas, tirava sangue, bebia sangue, aquela coisa de sangue que eles fazem lá. E convencia as pessoas. Mas para se deixar enganar por uma criatura dessas, realmente não tem nada na cabeça, né? Quem se deixa levar por isto. Aí. De qualquer maneira, voltando aos relatos, eles são criaturas muito antigas, eles coexistem com o ser humano há milênios, estão em todas as culturas e são muito discretos. Por isso você não os vê por aí. De maneira que sempre que você encontrar alguém que diz que é vampiro, ele não é. Que o vampiro jamais se manifesta dessa maneira. Ele não diz eu sou vampiro. Agora, eu já estive frente a frente com vários deles, que não são inimigos do ser humano. Eles também estão inseridos no contexto humano. Porém, eles seguiram um caminho diferente. A genética deles seguiu um outro padrão. Mas eles não são inimigos, adversários. Porém, é necessário que se diga, conforme aconteceu comigo, que nas primeiras vezes que você fica frente a frente com uma dessas criaturas que se revela a você, você sente uma grande opressão. É como se você estivesse correndo um perigo em potencial, mas na verdade não. Mas é uma coisa assim, quase que ancestral da nossa personalidade, do nosso inconsciente coletivo, ter medo de uma criatura dessas. Mas ele não é ameaçador, ele não está ali para atacar você, não é mais assim. Eles aprenderam a se esconder, aprenderam a ser discretos, porque houve um tempo que eles eram perseguidos por aldeões com foices e tochas, e isso era comum. E eles foram caçados realmente, quando apareciam. Então eles não aparecem assim dessa maneira. Mas você precisa saber, eles existem, eles convivem conosco. E esqueça muitas daquelas lendas absurdas a respeito deles, por exemplo, que na luz do sol eles se desfazem em cinzas ou coisa que o valha, pegam fogo, ou brilham que nem a fada lá do crepúsculo. E não, isso não acontece. É que na luz do sol eles apenas perdem um pouco das suas capacidades. O sol, especificamente os raios UV, tiram um pouco da potencialidade deles. Ou seja, o sol os incomoda, mas não os invalida. O alho, sim, tem um problema com eles. Isso causa um choque anafilático. Como eu disse, a estrutura genética deles é um pouquinho diferente da nossa. E se fossem analisados do ponto de vista laboratorial, se constataria que eles têm uma alergia crônica a componentes que se encontram no alho. Então, alho tem esse problema. Eles não têm medo de símbolos religiosos, as coisas de crucifixos e outros que tais, isso não quer dizer absolutamente nada para eles. Então, essas lendas do vampiro lá que você vai enxotando ele com um crucifixo na mão, isso não procede. A coisa da estaca de madeira também é outra bobagem. Na verdade, se fazia isso antigamente para fixar aquele cadáver no chão para que ele não saísse dali. Então, você mata o vampiro, uma estaca de madeira no coração. Isso não procede. Não é assim que você mataria. Na verdade, você teria que decapitá-lo, né? Mas não é o caso. Não são inimigos, né, para estarem sendo perseguidos dessa forma. Acontece hoje em dia pessoas que querem ser transformadas. Então, perguntam até para mim: você já teve contato com um vampiro? Poderia me apresentar um? Gostaria de ser transformado? Isto não é assim. Não é assim. Eles têm que ter um interesse em transformar alguém. Agora, o que eu falo aqui, eu sei que para muitos que estão
ouvindo esta palestra, vai parecer uma fantasia absurda e uma coisa que não procede, uma coisa que não tem cabimento, mas, como eu disse, eu estou me referindo mais àqueles que são membros da Sociedade Magonalta, que conhecem esses termos e sabem que eu não estou aqui brincando. Basta você ver os nossos vídeos anteriores e você vai perceber que não é uma palhaçada que eu estou fazendo aqui, uma brincadeira descabida ou dizendo besteiras aqui. Estou falando uma coisa que acontece, isso faz parte da realidade do mundo, que felizmente nem todas as pessoas têm acesso, e é bom até que não tenham mesmo. Como se diz, permaneça assim abençoadamente ignorante da espada de Damocles que paira sobre vossa cabeça. Isso como eu disse também uma vez, existem certas coisas sobre as quais, quanto menos você souber, melhor para você. E talvez essa seja uma delas. Você não precisa saber quem é quem. Importa que aquele alguém, que pode ser um vampiro, não queira nada com você. E aí já está tudo bem, está tudo de bom tamanho. O que você precisa saber é que eles existem, estão aí, como eu disse, há milênios, e não são nossos inimigos. Portanto, não é alguma coisa que você deva ter medo, porém também não é algo a que você deva se expor. Você não será transformado em vampiro. Por mais que você queira, eu quero, não é assim que acontece. E quando acontece, ser mordido por um deles, porque tem que haver um contato orgânico ali de sangue. Você ser simplesmente mordido não é o suficiente. Tem que haver uma troca dos fluidos do sangue, ou seja, ele tem que deixar que você também tome um pouco do sangue dele. Mas isso precisa de uma certa burocracia lá do clã deles, porque uma transformação não autorizada ela vai ser muito ruim para você. Então, e outra coisa, isso não é nada que você fosse gostar, porque a sua vida passa a ter limitações também. Você já não teria mais uma vida normal como eles, né? Não tem uma vida normal. Porque eles têm uma longevidade bem maior que a nossa, isso faz com que ocasionalmente eles precisem sair de cena. Então são aquelas pessoas que você com o tempo vai percebendo que o envelhecimento deles não é o mesmo que o seu. Você conheceu aquela pessoa ali há 30 anos atrás e você, obviamente, agora está 30 anos mais velho, mas ele parece que não envelheceu tanto assim. E tem alguma coisa errada. Então, quando você começar a fazer questionamentos a esse respeito, é a hora dele ir embora. Portanto, eles nunca se tornam pessoas notoriamente públicas, pessoas que têm que ficar na mídia e coisas assim, porque isso chamaria muito atenção para esse fato. Porque ele é um presidente, ele é um primeiro-ministro, uma coisa assim, e tem aquela aparência ali há 50 anos. Então, uma coisa errada está acontecendo. E o que eles mais tentam evitar é chamar atenção sobre si mesmo, o que fazem muito bem, aliás. Porque se eles estão aí há milhares de anos e você ainda nunca conseguiu pegar um deles para dissecar, deve ser porque eles se escondem muito bem. De qualquer maneira, eles estão aí, convivem conosco. Não tenha medo, tá? Nesse sentido de achar que vai ser atacado. Já são mencionados muito em literaturas muito antigas, se eu não me engano, do século XII, naquela região lá que é a Rússia, da Igreja Ortodoxa, existia lá um São Gregório. São Gregório, ele era uma espécie de São Tomás de Aquino, né? Do lado de cá, ou de Santo Anselmo. Ele escreveu umas crônicas muito interessantes lá para a Igreja Ortodoxa. E numa delas, dos seus diálogos, são um grupo de textos chamado Diálogos de São Gregório, ele descreve um culto de adoração a esses seres que existia naquela região do mundo, que era o culto do Upir.
ou o culto dos Upiri. E está lá, e ele diz que eram pessoas que faziam adoração a esses seres, que eram seres já mitológicos ali, que tinham uma longevidade muito grande, se alimentavam do sangue das pessoas. Eram os vampiros, já eram cultuados lá, isso foi no século XII, 11, 12, por aí. Então veja que eles são uma coisa muito antiga, mas não é algo que você deva temer. Porém, também não é algo que você deva desejar. Eles apenas existem. Querem continuar existindo pacificamente e o mais discreto possível. Como eu disse, o que eu estou falando a você é verdade. E independente de você acreditar ou não. Mas eles estão aí, continuarão estando aí, independente de você acreditar neles ou não. E para eles é um bom negócio que você de fato não acredite. No mais, se você tiver alguma questão, alguma dúvida, me pergunte. Se gostou deste vídeo, você clica no gostei. Se não gostou, é no não gostei. Mas se você gostou muito, além do gostei, você clica também no adicionar aos seus favoritos. E deixa um comentário para mim, se tiver alguma pergunta, por favor. E visite também o capítulo sobre isso lá na Megapage. Também seria interessante você se inscrever na lista Magos, né? Que tem lá na Megapage, no capítulo Contatos, tem ali como se inscrever na nossa lista Magos, que é o carro-chefe da Sociedade Magonauta, onde nós discutimos esse e outros tipos de questões. No mais, eu agradeço a sua visita e aguardo o nosso próximo vídeo. Se tiver alguma sugestão de pauta, sugestão de assunto para que se faça uma palestra a respeito, esteja à vontade. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.